Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. você possa encontrá-lo, ele se deixa achar por você. O Espírito Santo é Deus, ele veio substituir Jesus, ele veio nos consolar, guiar, ensinar, nos fazer lembrar de tudo que Jesus disse, e ele está aqui no nosso meio. O Deus Pai e Deus Filho se fazem presente no nosso meio através do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo possa trabalhar, operar de fato, é preciso que o coração esteja aberto para que ele possa atuar. Abençoe, Senhor, e que cada pessoa que veio realmente de coração te buscar sejam abençoadas. Que o Espírito Santo mais uma vez conduzir esta reunião, dar a direção, e que o teu povo seja abençoado. E os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Pelo trabalho missionário. Salmo 27, por favor. Tu estás comigo, Poder ouvir a tua voz, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas. Meu servo, não temas, Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia em mim. confia em mim. Confia em mim. Então tu verás. O meu poder. Meu servo, não temas. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia em mim. confia em mim. Confia em mim. Então tu verás. Verás o meu poder. Graças a Deus. Olha um pouquinho para mim. Nós vamos ler não todo o Salmo, alguns versículos, mas é sempre importante lembrar que existe aquela parte que pertence a Deus. Só Ele faz, só Ele pode fazer. Existe a parte que cabe à igreja fazer, o pastor fazer, o ministério fazer. E existe a parte que cabe a você, membro da igreja, pessoa que vem à igreja, fazer, para que de fato a pessoa cresça espiritualmente. Ou seja, se uma pessoa vem à igreja, ainda que Deus esteja pronto para fazer a parte dele, ainda que façamos a nossa, oramos, pregamos, ensinamos, orientamos,
Se a pessoa não fizer a parte dela, que cabe a ela fazer, ela não vai crescer espiritualmente. No máximo, ela recebe algumas bênçãos por causa das orações que são feitas, por causa das orações que tem recebido, ela pode obter algumas bênçãos de Deus, mas crescer espiritualmente só é possível quando a pessoa faz a parte dela. Ora, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele reuniu os seus discípulos. Não estava falando com qualquer pessoa. Estava falando com os seus seguidores, os seus discípulos. No mundo tereis aflições. Vocês vão enfrentar aflições. Mas tem de bom ânimo. O bom ânimo é um estado espírito que envolve o aspecto espiritual, também emocional e psicológico, mas sobretudo espiritual. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Ora, Jesus deixou claro que neste mundo que vivemos, nós vamos enfrentar aflições, lutas, adversidades. O que mantém, o que pode manter de fato a pessoa, o cristão, firme de pé? É a sua fé, que é definida como certeza, convicção. A sua confiança em Deus, o seu relacionamento com Deus. É isso que vai mantê-lo de pé diante das lutas que o mundo apresenta. As pessoas incrédulas, quase que na sua totalidade, elas, no meio das aflições, muitas querem se apoiar nos deuses, querem se apoiar no dinheiro, querem se apoiar na posição, querem se apoiar em tantas coisas. Rapidamente elas veem que aquelas coisas não são suficientes para mantê-las de pé, firmes. Por isso muitas delas recorrem, fogem, se refugiam, se é que se pode dizer assim, no alcoolismo, nas drogas e tanta coisa. Por quê? Porque não suportam estar diante das aflições e não conseguirem se manter de pé, não suportam. Então, muita gente vive fugindo, então foge para o alcoolismo, foge para as drogas, foge para isso, foge para aquilo. Muitas pessoas vivem, na realidade, fugindo. Por quê? Porque vivem desesperadas diante das aflições, e outras vão no chão, se deprimem, vivem todos os dias, ou quase todos os dias, angustiadas e depressivas, porque não suportam as aflições. Ora, o cristão, mesmo vivendo diante de um mundo de lutas e aflições, ele tem o conhecimento do verdadeiro Deus, ele recebe a palavra de Deus, ele tem condições de ter comunhão com Deus, de ter a presença de Deus e alcançar uma segurança que o dinheiro não dá, a posição não dá, nada dá. É uma segurança que vem somente de Deus. Então, uma coisa é você se tornar uma pessoa segura, porque espiritualmente você cresceu, você desenvolveu a sua fé, você desenvolveu a sua confiança em Deus, e essa confiança em Deus levou você a se tornar uma pessoa segura. Então, é ser humano, mas alcançou uma segurança,
não vive dominado pelo medo, pelo desespero, não vive numa instabilidade na vida. Por quê? Porque aprendeu, desenvolveu uma confiança em Deus, e essa confiança trouxe segurança. Então, o Salmo 27 é um salmo extraordinário. Ele fala sobre a presença de Deus, ele fala sobre receber a instrução de Deus, mas ele é um grande testemunho daquilo que aconteceu com Davi. Davi, sendo rei de Israel, enfrentou muitos, mas muitos inimigos, viveu durante anos sendo perseguido por Saul, viveu situações extremamente difíceis, mas ele chegou a um ponto que ele aprendeu, ele conseguiu desenvolver dentro dele uma segurança em Deus, de tal maneira que esse é uma expressão disso. Então, você, por exemplo, isso é importante lembrar, você vem à reunião aqui, você vem à igreja, aqui é um ambiente da presença de Deus, aqui é um ambiente de fé, aqui é um ambiente voltado para Deus. Aqui você não está enfrentando lutas aqui agora. Então, aqui dentro é muito fácil a pessoa dizer: pô, estou em paz, estou seguro, estou tranquilo, estou firme, estou me sentindo muito. Porque está num ambiente voltado para Deus, um ambiente da palavra de Deus, da presença de Deus, um ambiente de fé. Então, uma coisa é se sentir seguro aqui dentro, enquanto está aqui, mas você vai embora quando acabar a reunião. Todo mundo vai. Lá fora tem as lutas, lá fora tem as aflições, lá fora tem circunstâncias contrárias, lá fora tem adversidades. Como é que faz então? Se sente bem aqui, seguro, firme, em paz aqui, e depois lá fora desmorona? Não pode. É preciso crescer espiritualmente, desenvolver a fé, a confiança em Deus, para que se possa adquirir, quem ainda não adquiriu, uma segurança espiritual. Essa segurança em Deus, com Deus, que se adquire com Deus, ela não é comprada. O sujeito mais rico do mundo, ele não tem condições de pegar todos os seus bilhões e dizer: eu quero comprar essa segurança e botar dentro de mim. Não tem condições. O sujeito mais famoso, mais conhecido do mundo, ele não tem condições de dizer: eu quero essa segurança aqui, eu troco pelo meu dinheiro, pelos meus bens, pela minha fama. Isso não se consegue. Não se consegue. Então, uma coisa é o cristão que pode dizer: graças a Deus, eu era uma pessoa fraca, atemorizada, ansiosa, angustiada, depressiva, desesperada, eu vivia num furacão, mas eu conheci a Deus, passei a ter fé, desenvolvi a fé, passei a confiar em Deus, desenvolvi essa confiança em Deus, e isso trouxe para dentro de mim uma segurança. Então, tem lutas, tem aflições, tem adversidades, mas eu alcancei uma segurança em Deus. Eu alcancei uma segurança em Deus. Tem pessoas que às vezes falam pouco,
expressam pouco o que está sentindo, às vezes elas são caladas, às vezes as pessoas pensam, fulana é tão calma, é tão tranquilo. Nem sempre isso acontece. Às vezes aquela pessoa que aparenta ser calma, tranquila, às vezes dentro dela está desesperada. Às vezes ela vive desesperada, ela vive insegura, ela vive atemorizada, não quer dizer nada. Então, uma coisa é poder dizer, graças a Deus, eu desenvolvi essa segurança em Deus. Essa segurança que vem de Deus, ninguém compra, ninguém troca por bens, por imóveis, por dinheiro, por posição. Ninguém tem condições de dizer, pô, eu vou pagar por isso. Por quê? Porque ela é adquirida. Adquirida. O relacionamento com Deus gera confiança maior em Deus. Quanto maior a confiança, maior a segurança. A pessoa enfrenta lutas, enfrenta, mas tem uma segurança. É uma segurança que veio dela, da força dela, da capacidade dela. É uma segurança que ela adquiriu com Deus. É basicamente o que o Salmo 27 fala. Então, vamos ler aos poucos aqui. Ele começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Amém? Olhe para mim. Então, o Salmo, olhe um pouquinho. O Salmo começa, Davi começa fazendo interrogações. Afirmações e interrogações. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Por quê? Porque Davi era forte demais por si só? Não, nada disso. Esta segurança foi adquirida por causa do seu relacionamento, do seu envolvimento com Deus. Com Deus. Então, você pode vir à reunião, como vem, está aqui. A gente pode ler, como estamos lendo, ensinar, como estamos ensinando. Você pode até adquirir o conhecimento do que está sendo transmitido. Mas essa coisa que está sendo ensinada, ela só vai se tornar uma coisa prática na vida se você fizer a sua parte depois. Você fizer a sua parte. Então eu preciso ir à igreja, eu preciso congregar. Precisa congregar. Ninguém vai crescer sem congregar, não vai. Eu preciso estar no meio dos que têm a mesma fé, eu preciso congregar. Precisa congregar. Mas quando eu saio do culto da igreja, do templo, eu tenho que pôr em prática muitas coisas. Eu preciso colocar em prática o que está sendo transmitido. Por quê? Porque se não colocar em prática, é só teoria. É só teoria. Então a gente pode adquirir uma segurança em Deus. A gente pode desenvolver e nos tornarmos seguros a cada dia, porque essa segurança vem de Deus. É possível, mas como? Vindo apenas aqui, assistindo a reunião, indo embora, e depois não faz nada? Não vai acontecer. Não vai acontecer. E muitos cristãos, eles esquecem disso. Eles querem chegar na reunião no domingo, eles querem ouvir, orar, cantar e tal, escutar, e muitos depois, e muitos pensam assim, pô, eu não preciso
plantar nada, porque eu vou colher tudo que foi pregado lá. Tudo aquilo que foi pregado eu vou colher essa segurança. Não, você vai colher, a pessoa vai colher essa segurança se ela fizer por onde desenvolver essa segurança em Deus. Para isso, tem que ter esforço, tem que querer. Eu tenho que orar. Eu tenho que saber me envolver com a presença de Deus. Eu tenho que me alimentar da palavra de Deus, eu tenho que meditar na palavra de Deus, eu tenho que me envolver com Deus. Se não se envolver com Deus, não vai crescer. Não vai crescer. Tem cristãos que eles, às vezes, estão dentro de uma igreja, estão lá todo domingo. Mas se você for procurar, como é que eles estão espiritualmente falando? Às vezes eles estão sempre vazios, sempre vazios. Sempre vazio. É como um pneu vazio. Um pneu furado. Foi lá no domingo, deu uma calibrada. 36, pronto. Deu um 36, eu assisti a reunião. Calibrou. Esse pneu está furado. O que recebeu no domingo vai embora. Vai embora. Pega a segunda, terça-feira, estou me sentindo vazio de novo, estou fraco de novo, com medo de novo. Preocupação está querendo me dominar de novo, medo de novo, insegurança de novo, incerteza de novo. Por dentro, a coisa bagunçou tudo de novo. O furacão voltou de novo. E passa, às vezes, a semana inteira assim. Às vezes chega na reunião, não é porque está vivendo um momento muito difícil. Às vezes chega na reunião vazio de novo. Vazio de novo. Então o pastor está parecendo um borracheiro que está calibrando um pneu furado. Está calibrando, o ar não permanece lá. O ar não permanece no pneu. A força espiritual não permanece dentro da pessoa. Por quê? Porque ela chegou no domingo, deu uma calibrada no pneu, pronto. E vai embora. Não funciona. Não funciona. É preciso estar disposto a plantar para colher. Então eu tenho que plantar, eu tenho que plantar. Tem que separar todos os dias. Meu momento de orar. Não é só falar de problemas, eu preciso falar com Deus, conversar com Deus. Vou falar, Deus, essa situação, essa, aquela, estou enfrentando isso. Faz, Jesus disse, preciso pedir. Vou pedir, tenho que crer que recebi, vou agradecer, ações de graça, mas eu preciso falar com Deus. Deus, o que tem que mudar em mim? O que tem que sair? O que eu tenho que tirar? O que eu tenho que trazer para a minha vida? Fala com Deus. Conversa com Deus, o Espírito Santo vai. Você tem que mudar o seu coração. Você tem que desprender disso. Você tem que abandonar aquilo. Você tem que ser mais assim. O Espírito Santo vai falar. Não, a voz de Deus não é uma voz audível, é diferente. Não é como se tivesse alguém com a voz audível dentro de você, lá no seu espírito. Não, ele vai falar. À medida que você se envolve com ele, você vai entendendo, conseguindo discernir. Foi Deus que falou. Não é emoção, não é carne, não é negócio de emoção. Ele vai falando no seu espírito. Vai por ali, não vai por ali, vai por lá. Ora, vou meditar na palavra de Deus, vou buscar a Deus. 20, não consegue tirar 20 minutos para isso por dia? Tem 24 horas por dia. Não consegue pegar 20 minutos
para isso todos os dias, para desenvolver? Muitos não querem. Muitos não querem. Muitos só querem, vou lá falar com Deus, vou me voltar um pouquinho para Deus, quando eles estão num desespero total por alguma situação. Aí eles arrumam tempo para isso. Não. Mesmo que esteja vivendo momentos de grandes vitórias, todos os dias, preciso falar com Deus, preciso ouvir a voz de Deus, preciso da direção de Deus, vou falar a respeito dos problemas, lutas, adversidades que eu estou enfrentando, mas vou agradecer, vou me envolver com Deus. Esse envolvimento com Deus, seguido de uma obediência, de uma submissão, vai desenvolver uma confiança em Deus. Essa confiança é que vai trazer uma segurança. Então, quando Davi diz assim, o Senhor é a minha luz, ele está, Deus é a minha luz, quem me ilumina é Deus. O Senhor é a minha salvação, quem me salva é Ele. E ele tinha exército, tinha milhares e milhares de soldados à sua disposição, tinha poder financeiro, tinha posição, mas o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Então, se Deus é a minha, como quem diz, Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação, por que eu vou ter medo? De quem terei medo? Medo. Por que eu vou ficar com medo? Não há espaço para o medo quando a pessoa adquire essa segurança em Deus. Não há espaço. Às vezes, incrédulos é natural, isso é mais do que natural, cada dia pior. Ver as pessoas incrédulas com medo, medo do amanhã, medo do futuro, medo de adoecer, medo disso, medo daquilo, medo, escravizadas pelo medo. É natural. Elas não têm Deus como luz nem salvação. Elas não têm. Vai fazer o quê? Precisam se voltar para Deus. Mas às vezes você vê cristãos com medo. Medo do futuro, medo dos problemas, medo de fracassar, medo de ser derrotado, medo de ser envergonhado, medo de que vai faltar, medo disso, medo daquilo, medo. Ora, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Não é que ele era o super-homem, nada disso. Era o Todo-Poderoso. Não, essa segurança veio de Deus. Conseguiu com Deus. Então há uma diferença entre todo mundo, sem exceção, inclusive os cristãos. Jesus disse isso para os seus seguidores: no mundo tereis aflições. Jesus não enganou ninguém, não disse, vocês estão me seguindo, então para vocês vai ser tudo mil maravilha todo dia. Não, no mundo tereis aflições, vocês vão enfrentar situações para afligir vocês, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Todo mundo enfrenta lutas, aflições, adversidades, circunstâncias contrárias, todos, inclusive os cristãos. Mas uma coisa é enfrentar as lutas, mas você saber, eu não tenho que temer, não tenho motivo para temer, não há razão para temer, não há espaço para temer. Eu não preciso temer. Por quê? Porque Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação. Essa segurança, ela tem que ser alcançada, conquistada, tem que desenvolver. E eu tenho certeza disso. Mesmo que você venha aqui, a gente não perde tempo na reunião com besteira aqui. Começou o culto, é um culto para Deus. Começou o culto, é tudo direcionado para o aspecto espiritual para Deus. A gente não perde tempo aqui com bobeira, besteira. Se está ouvindo a palavra de Deus, se recebe a oração, a gente diz, ore, fale com Deus, faça isso. Você está recebendo ajuda espiritual, muito bem. Mesmo assim, se no outro dia nada, segunda-feira nada, terça-feira nada, quarta-feira nada,
o pneu que foi calibrado no domingo vai murchar, porque as lutas existem. Às vezes não acontecem diretamente com você, com alguém da sua família ao seu redor, diante de você. Tem lutas. Então, o cristão, o que ele tem que fazer? Ser inteligente espiritualmente, sábio. Eu vou lá no culto no domingo, recebo oração, instrução, tenho que congregar, oro, participo, vivo a fé lá, vou lá para receber. Você vem para receber, acima de tudo. Você vem para receber. Mas, quando eu sair de lá, eu tenho que continuar desenvolvendo a minha vida com Deus. Aí é cada um. Aí é crer que funciona, crer no que a palavra de Deus diz e colocar em prática, e ter a disposição para colocar em prática. Vou viver isso. Todos os dias eu preciso me envolver com Deus, todos os dias. Porque é isso que vai fazer aumentar minha confiança em Deus. E assim vai aumentar a minha segurança em Deus. Davi disse então, o versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei o quê? Confiança. A pior coisa, olha para mim, uma das piores coisas para um rei era quando estourava contra ele uma guerra. Davi disse: ainda que um exército se acampe contra mim. Ele viveu isso. Numa ocasião, o Saul, com inveja, com ódio contra Davi, pegou 3.000 homens, para perseguir um. 3.000 homens para perseguir um. Davi, por muitas vezes, inclusive sozinho, ele se viu cercado. Mas ele diz o quê? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará. Não vai se atemorizar. O medo não vai ter espaço dentro de mim. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim, eu terei confiança. O que é confiança? A confiança, ela é definida como um estado de segurança. É como se tivesse, eu estarei num estado de segurança. Estado de segurança baseado em quê? Em Deus. Ainda assim eu terei confiança. Quer dizer, mesmo que a coisa fique extremamente difícil, eu vou estar seguro. Porque era mais forte, era mais inteligente? Não. Desenvolveu uma confiança em Deus que lhe trouxe segurança. Em seguida, versículo 4, desculpe. Ele disse: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Olha um pouquinho. Congregar é fundamental. Vir à igreja. Nos nossos dias, a gente chama de igreja, dificilmente a gente fala o templo, mas é a igreja. Vir à igreja, vir ao templo, congregar, é fundamental. Mas Davi, como é que era a vida de Davi? Parte da vida dele no campo, nas montanhas, no deserto,
enfrentando guerras, sendo perseguido, perseguindo inimigos. Davi aqui não estava falando de prédio. Davi não estava falando literalmente de um prédio. Ele estava dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele não está falando de prédio, até porque ele não tinha nem condição para isso. Ele vivia ele tinha lá o seu palácio como rei, mas muitas das vezes ele viajava, ficava meses fora, vai para a guerra, semanas fora. O que ele estava querendo dizer? Estava se referindo à presença de Deus na vida dele. Que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor, disse ele. Ele estava querendo dizer o seguinte: uma coisa eu peço, que eu tenha condições de estar na tua presença todos os dias. Todos os dias. Ele estava falando sobre praticar a presença de Deus. Então o cristão fiel, verdadeiro, ele tem consciência: eu preciso ir lá no templo, eu preciso congregar. Você precisa vir aqui, você como outro cristão, ele precisa ir lá no templo, ele precisa congregar. Muito bem, mas isso não quer dizer que só aqui dentro você vai ouvir a voz de Deus, só aqui dentro você pode ter a presença de Deus, só aqui dentro você pode receber força. Não. Você pode todos os dias praticar o que se chama de praticar a presença de Deus. Você parar, aquele momento sagrado. Vou lá num quarto, num canto, num lugar sozinho, eu vou lá orar, desligo o tal do celular, e ligo o tal do celular, vou lá orar, ler, meditar, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, buscar a Deus. Eu vou me envolver com Deus. Davi estava falando, acima de tudo, sobre isso. Que eu possa, todos os dias, habitar na tua casa, ou seja, estar na tua presença. Isto é que faz com que a pessoa possa adquirir segurança. Possa adquirir segurança. Existem cristãos na África, em alguns países, já conversei com vários pastores sobre isso. Às vezes, por causa da perseguição, o templo foi incendiado, foi destruído, bombardeado por terroristas. Tem cristãos que num domingo como esse, eles se encontram lá numa floresta, escondidos, e ali no meio dos matos é que eles vão orar, o pastor vai pregar, não tem parede lá, mas eles vão buscar a Deus lá. Então, muitas das vezes, você vê como as coisas estão nos nossos dias. Muitas igrejas enganando, são empresas, tem outras que não é a franquia, mas se tornou uma empresa. As pessoas não são almas, são clientes, tudo é dinheiro, tudo gira em torno do dinheiro, não importa o que vai ser feito. Tem outras que estão aí na base da emoção. Uma pessoa dizia, porque alguém convidou um parente para ir numa igreja que o pastor anunciou, vai ser um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus, mas tem que pagar um ingresso para ir no encontro com Jesus. Então, tem um monte de igrejas por aí que se tornaram empresas, igrejas com heresias, igrejas com doutrinas de demônio. Já tem uma quantidade imensa de pessoas dentro de igrejas que elas não estão recebendo condições nenhuma de construir nada com Deus, nada. Não é nem culpa delas, nada. A culpa é de quem está lá na direção daquilo lá. Muito bem.
Ora, então já tem uma quantidade de pessoas que se consideram cristãs que não conseguem desenvolver nada com Deus, porque estão sendo enganadas. Muito bem, mas existem igrejas pregando a verdade, existem pastores que são homens de Deus, mulheres de Deus, tem servos e servas de Deus que estão pregando, orando, ensinando, instruindo, transmitindo a palavra de Deus, mas no meio desses cristãos que estão recebendo a palavra de Deus, existe uma grande quantidade que eles não querem plantar. Eles não querem plantar. Você fala, você aceitou Jesus? Eu falo, eu aceitei Jesus. Você crê em Jesus? Crê em Jesus. Entregou a vida? Entreguei a vida. Mas eles não querem plantar. Eles querem simplesmente chegar na reunião no domingo lá, participar do culto, cumprir uma obrigação diante de Deus e às vezes das pessoas. E depois, a partir dali, eles não fazem nada. Eles muito mal oram, eles muito mal pegam na Bíblia, eles muito mal se envolvem com Deus, eles não fazem nada. Depois, quando eles estão diante das aflições, eles são dominados pelo medo. É natural. É natural que eles sejam dominados pelo medo. Estou com medo da vida, medo do futuro, medo dos problemas, medo disso, daquilo. É natural, porque eles vão à igreja, mas eles não desenvolvem nada espiritualmente, eles não constroem um relacionamento com Deus. Por quê? Porque o diabo não deixa? Não, o diabo não deixa, não. É porque eles não plantam para aquilo, eles não se conscientizam, falam assim, eu preciso construir um relacionamento com Deus. Eu preciso desenvolver a minha fé, eu preciso desenvolver a minha confiança com Deus. Como é que isso vai acontecer? Isso não acontece assim do nada. Tem que plantar, tem que pegar enxada. Em alguns casos não tem que se pegar enxada e abrir uns buracos para botar semente. Tem que pegar enxada. Ou então eu tenho que plantar, precisa plantar. Eu tenho que ter o meu momento de oração, eu tenho que ter o meu momento de ler a palavra de Deus, eu tenho que ter o momento de meditar, eu tenho que ter o meu momento de falar com Deus sobre as lutas que eu estou enfrentando, eu tenho que ter um momento para agradecer, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que procurar saber o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim, o que o Senhor quer, que eu vá por ali, que eu vá por lá. Deus fala comigo. Eles não fazem isso, eles não fazem isso, não fazem isso. E vivem à mercê das circunstâncias, cumprem suas obrigações, vão para o trabalho, cuida de casa, do filho, leva filho para a escola, traz filho para a escola, vai no supermercado, vai aqui, vai ali, vive-se uma vida cumprindo muitas coisas, mas espiritualmente às vezes não plantando quase nada. E depois, no final das contas, o que faz a diferença? O que faz a diferença? A diferença é quem tem força espiritual e quem não tem força espiritual. O que faz a diferença no final de tudo, no final das contas, é isso. É quem desenvolveu uma fé, quem desenvolveu uma confiança e quem não desenvolveu nada. Impedir as aflições, ninguém consegue impedir. Evitar as aflições, você não consegue impedi-las. Elas surgem. Às vezes um ente querido adoece de uma doença grave, às vezes incurável. Você não consegue resolver aquilo. Às vezes a medicina não pode resolver, o dinheiro não pode resolver, o plano de saúde não pode resolver, ninguém pode resolver. Uma situação que aflige. Às vezes tem tratamento, às vezes não tem. Agora tem uma aflição, o que eu faço? Você vai se deixar dominar pelo furacão que veio? Não. Tem que ter uma segurança, tem que ter uma fé, uma confiança. Essa segurança que
Você ouviu, nós ouvimos, ainda que um exército se acampe, ainda que estoure uma guerra, ainda assim eu terei confiança. Essa coisa, a gente não consegue pegar e colocar dentro dos outros. A gente não consegue. Não consegue. Você pode ver uma pessoa desesperada, você pode dar uma palavra de fé para ela. Dependendo se ela aceitar, se ela abrir o coração, aquilo vai ajudar. Mas você tem condições de pegar a sua fé, a sua confiança, a sua segurança em Deus e colocar dentro de uma pessoa? Você não tem condições. Não tem condições. Às vezes, no meio de uma situação difícil, o cristão desenvolveu sua confiança em Deus e uma segurança. Ele falou: não, Deus vai honrar, Deus vai abençoar, Deus vai fazer alguma coisa. A pessoa está segura. Mas está segura por quê? Porque é inteligente, forte demais? Não, ela desenvolveu essa segurança em Deus, ora. E aí? Ela fala: não, Deus vai dar uma saída, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai abençoar. A outra que não desenvolveu aquilo, ela não tem aquilo dentro dela, ela fica desesperada. Ela fala: não, mas você parece que não se importa, parece que não está enxergando, parece que não... Mas não é, que você tem uma segurança, o outro adquiriu uma segurança em Deus. Não é que a pessoa é calma demais, é passiva demais, não estou falando de perfil, nada disso não. Eu estou falando do aspecto espiritual, porque isso é desenvolvido no espírito, no nosso espírito, é no nosso espírito. É no nosso espírito que Deus fala, a fé desenvolve no nosso espírito, a confiança desenvolve no nosso espírito, essa segurança desenvolve no nosso espírito. O nosso espírito, ele está separado, independe de emoções, de sentimentos, não depende, é o espírito. Não é igual à alma. A alma tem a ver com emoções, sentimentos, mas o espírito não. O espírito é uma parte separada de tudo isso. Então, quando ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não é que ele estava dopado, não. Não é que ele era relaxado, não. Ele sabia da gravidade da situação, a ponto de dizer: ainda que estoure contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. É uma coisa no espírito da pessoa, desenvolvido no espírito da pessoa, que não depende das emoções, dos sentimentos. Então, às vezes, no meio de uma adversidade grande, ele está seguro, ele fala: não, Deus vai fazer, vamos orar, vamos confiar, Deus vai dar direção, Deus não sei o quê, ele está seguro. O outro está desesperado, está com medo, está afundando. Você não tem como pegar a segurança que adquiriu e botar dentro do outro, não tem como. Eu vou pegar a segurança e botar no espírito daquela pessoa, não tem condições. Ela vai ter que desenvolver aquilo, ela. Então, ora, no versículo seguinte, para a gente encerrar e orar, aí ele fala, né? Ele falou da presença de Deus, que eu possa habitar na tua casa e tal. Ele não está literalmente falando de prédio, está falando acima de tudo de se manter na presença de Deus. Aí ele diz, no versículo 5, a consequência, o fruto de tudo isso, dessa segurança em Deus: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Davi estava querendo dizer o quê? Por causa dessa segurança em Deus, na hora da adversidade, ele se sentia como se Deus o acolhesse, como se Deus o protegesse. Ele se sentia como se Deus o colocasse acima de uma rocha, acima de tudo. Está falando de segurança espiritual que desenvolveu por causa da comunhão com Deus. Então nós vamos fazer a oração. Se você tem vindo aqui, você diz: eu estou colocando em prática. Eu venho aqui no culto, eu venho nos cultos, mas todos os dias eu tenho o meu momento sagrado lá. Oração, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, meditar, ler a palavra de Deus,
buscar a presença de Deus, agradecer, ouvir a voz. Todo dia eu estou plantando, eu estou mandando uma enxada na terra e plantando a minha semente. Se você vem fazendo isso, seja sábio e continue, não deixe nada te desvirtuar, nada. Mas se você diz, não, eu não tenho feito isso, eu perco tempo com um monte de coisa, e muita gente perde tempo com um monte de coisa, e hoje em dia, com o tal do celular na mão, então, com internet agora, com redes sociais, eu digo, porra, se perdesse, se usasse 10% do tempo que perde com o celular, com as coisas de Deus, estaria com uma força tremenda, mas às vezes não faz. Outros dizem, não, minha vida é corrida nada. Quando a gente quer, a gente corre atrás, ou não? Se a gente quer, a gente corre atrás. A gente corre atrás. A gente vai fazer a nossa parte. Vai cumprir os compromissos, mas o principal, primordial é com Deus. Eu vou batalhar. Se você não tem feito isso, cabe a você fazer. Porque as aflições existem. Deus faz milagre, Deus opera milagres, mas não quer dizer que as aflições nesse mundo vão deixar de existir. Elas existem. Se você tiver segurança, porque desenvolveu essa segurança com Deus, você, na hora da adversidade, você vai se sentir, e vai se sentir mesmo, seguro, acima de uma rocha. Não porque você é inteligente ou forte demais, porque você desenvolveu isso com Deus. Então, vamos falar com Deus, fiquem de pé, vamos buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, o mundo que vivemos é um mundo de aflições, é um mundo de trevas, é um mundo de lutas. Não estamos em trevas. Jesus disse, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas este mundo é de trevas, este mundo é de aflições, este mundo apresenta adversidades. Tu disseste, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Davi disse, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a beleza do Senhor. Ele estava falando sobre o desejo de estar todos os dias na tua presença, porque estando na tua presença haveria segurança. A segurança iria aumentar dentro dele. E quando houvesse adversidades, ele iria se sentir protegido pelo Senhor. Ele iria se sentir como se estivesse elevado acima de uma rocha. Oh, meu Deus, se há pessoas aqui que
que tem plantado para isso, que tem buscado a tua face, a tua presença, que tem se envolvido todos os dias contigo, e que vem desenvolvendo uma confiança maior em ti, e consequentemente uma segurança maior. Que o Espírito Santo as fortaleça ainda mais, e elas possam, Senhor, praticar a tua presença todos os dias, envolver-se contigo todos os dias, e que mais seguras espiritualmente elas se tornem, para que o Senhor seja ainda mais glorificado através das suas vidas. Se há pessoas aqui, meu Deus, que não têm se sentido seguras, que têm temido os problemas, as lutas, as aflições, que têm se permitido temer, fale com elas, para que elas entendam que a razão disso não é o tamanho dos problemas que elas enfrentam, mas a falta de segurança em Deus. Por isso o medo dos problemas, do futuro, das lutas. Ó Espírito Santo, abençoe o teu povo, que eles entendam que, envolvendo-se contigo, meu Deus, haverá segurança, e havendo segurança, não haverá motivos de medo, de desespero, de instabilidade. Pelo contrário, eles se sentirão seguros. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo. Feche os olhos e cante. Poder ouvir a tua voz, a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas. meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia em mim. mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamar. Senhor, eu ouço o teu chamar, e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. Sempre ouço a tua voz, E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor que diz: meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, sei que
mas confia em mim. Verás. Feche os olhos, fale com Deus, busque a presença de Deus. Esta segurança que o Espírito Santo produz dentro de nós, ela faz uma diferença extraordinária. No mundo há aflições, no mundo existem lutas, mas como está escrito, maior é aquele que está em nós do que tudo que há neste mundo. Davi disse: porque ele me ocultará no recôndito. Davi disse: porque ele me protegerá, em outras palavras. Pai, nós te glorificamos, porque mesmo em um mundo de aflições e de lutas, tu nos dá a segurança. A tua presença produz segurança dentro de nós. Mesmo Davi disse: ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Segurança total no Espírito. Vem, ó meu Deus, abençoa o teu povo. Vem, envolva o teu povo. Vem, escute a oração, o louvor, a adoração, a expressão de fé daqueles que estão aqui totalmente voltados para ti. Fortaleça-os, renova-os, dê a eles a consciência espiritual de que o Senhor é a fonte da verdadeira segurança. O Senhor é a fonte da verdadeira segurança. Não há dinheiro, não há riqueza, não há posição, nada que possa comprar esta segurança, porque ela vem de ti. Te adoramos, te glorificamos, te engrandecemos o nome. Tu és o nosso Deus. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória. Não há motivos para temer. Tu és Deus. O Senhor mesmo disse: não temas. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. Não temas, ó Israel, pois eu te escolhi. Nós te adoramos. Aceite o nosso louvor e dá a tua presença ao teu povo. Nos abençoe para a glória e honra e louvor. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor que diz:
E então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, levante as mãos e cante. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia em mim. confia em mim. Verás. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus.